dia na presença do Senhor. Nós agradecemos a Ele pelos livramentos, né, dessa semana, né, que o Senhor, na tua infinita bondade, agradecemos por estarmos aqui. Amém? Vamos estar orando, irmãs, irmãos. Soberano Deus e eterno Pai, agradecemos, Senhor Jesus, por estarmos aqui na tua casa mais um dia. Agradecemos, Senhor Jesus, por estarmos aqui nesse domingo, Pai, pelos livramentos dessa semana, Senhor, pelo teu cuidado, Senhor Jesus, conosco e com nossos familiares, Pai. Muitas das vezes, Senhor Jesus, sai do nosso controle certas situações, Pai, mas o Senhor sabe de todas as coisas, mesmo não entendendo, Senhor. Jesus amado, Jesus querido, que o Senhor, na tua infinita bondade, Pai, venha usando, Senhor, o pastor essa noite, Pai, que vai trazer a palavra aos nossos corações. Que o Senhor, na tua infinita bondade, Pai, venha falando conosco através dos seus louvores. Deus amado, Deus querido, que o Senhor, na tua infinita bondade nessa noite, Pai, venha consolando, Senhor, os corações enlutados, Senhor. Que o Senhor vai de encontro, Pai, vai de encontro a toda a família, Senhor. Eu coloco também a família de Sandra também, Senhor, que infelizmente, Pai, o Senhor assim permitiu, que ela está descansando nos teus braços, Pai. Que o Senhor console todos os familiares também, Pai. Deus amado, Deus querido, fala conosco nessa noite, Senhor, que não venhamos sair da mesma forma que entramos, meu Pai. Que o Senhor, na tua infinita bondade, Senhor, vai de encontro à nossa casa nessa noite, os nossos familiares, a vida dos nossos filhos, nossos esposos, nossas esposas que não estão nos teus caminhos, Senhor. Que o Senhor visite nessa noite, Pai. Fala conosco, Senhor. Assim nós agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos estar louvando 349, o louvor. Oh, como é grande a doce a promessa do Salvador Jesus, nosso Rei, ao quem confia na sua graça, ele diz: nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eu sou teu Deus, para livrar-te, sempre contigo eu estarei. Não temas, pois, porque bem seguro eu pela mão te... Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Para remir-te, dei o meu sangue, pelo teu nome eu te chamei, meu para sempre, tu és agora, pois que nunca te deixarei. Oh, não temas,
Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eras indigno, mas escolhi-te. Não temas, pois eu muito te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Sempre seguro te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Amém? Vamos estar lendo a palavra em nome de Jesus. Apocalipse 21. Apocalipse 21, do 5 ao 7. Amém? E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. O 6. E disse-me mais: Está cumprindo. Eu sou o Alfa, eu o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei a fonte da água viva. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Amém? Glória a Deus, né? Estamos com alguns visitantes aqui também nessa noite. Agradecemos a Deus pela vida de cada um. Amém? O Isaac é sobrinho da irmã Rosângela, a irmã dela, Elisângela, e o esposo dela, Ivanildo, que é pastor. Amém? E o David também está aqui conosco. E a neta da irmã Nininha, mais o namorado, né? Amém? Glória a Deus. O que a igreja diz? Em nome do Senhor Jesus. Esta igreja ama você e sua família. Amém? Ministério Infantil está com a oportunidade. Esse meu pastor, ele sente falta de mim. Sente sim. E o pastor contou 99 ovelhinhas, contou e viu que uma faltou, e viu que uma ovelhinha faltou, e saiu a procurar. Aonde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar, e saiu a procurar. Aonde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar.
Pode ser 100, pode ser uma. Para o pastor toda ovelhinha tem valor. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Amém, glória a Deus. Agora o Ministério Feminino está com a oportunidade em nome de Jesus. Depois que nós louvarmos, aí vou passar a oportunidade para o Isaac, que é o sobrinho da irmã Rosângela. Ele quer uma palavra, né? Amém? Eu sou das igrejas com a paz do Senhor. Vou ler aqui em Isaías 30, o versículo 18, que diz assim: Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará para se compadecer de vós. Porque o Senhor é um Deus de equidade, bem-aventurado todos que nele esperam. Amém. Ao dobrar os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus.
tua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E em meio a sofrimento, causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. Mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Amém. Que nosso Deus continue nos abençoando. Peço que continue orando, né, por nós. Peço que continue orando por mim, né, pela minha família, né, pois hoje eu sepultei meu irmão, né, mais novo, né, do que eu, 48 anos, né. Ele passou mal no trabalho e socorreram ele. Ele foi para a sala vermelha, mas não teve mais jeito, né. E eu peço que continue orando por mim, pela minha família, né? Como esse hino diz, né? Que mesmo sem palavras, o Senhor, Ele ouvirá, né? E que possamos a cada dia permanecer firme e constante, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, ele não é vão no Senhor. Amém? Amém. A nossa irmã Marluce também, ela vai agradecer algo. Amém? As irmãs podem sentar. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, né? Eu quero agradecer a Deus por eu estar aqui na casa do Senhor. Passei um mês fora da igreja, mas graças a Deus estou aqui, estou bem, graças a Deus. E quero agradecer primeiramente a Deus, o que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família. Quero agradecer também à igreja pelas orações que tem orado por mim. E que Deus, Ele é grande e poderoso para livrar, para salvar, para libertar. Ele é tudo nas nossas vidas. E triste de nós que não fosse a presença do nosso Deus. E é por isso que eu estou aqui. Eu tenho mais que agradecer a Ele todos os dias da minha vida, apesar, né, dessa triste notícia que a nossa irmã Bia está passando, mas o Senhor tem nos consolado, o Senhor tem nos dado força, porque a palavra do Senhor diz que chorás com que choras e alegrás com que se alegram. Então eu quero agradecer a Deus e deixar uma palavra. Isaías 55, o versículo 6, que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar,
Invocai enquanto está perto. E que Deus continue abençoando esta igreja. Amém? O Isaac está com a oportunidade, o irmão Isaac, amém? Saúde da igreja com a paz do Senhor. Eu sou de outra denominação e não tenho costume de pregar, então eu não sou bom pregador na minha congregação, mas eu vim trazer um pequeno versículo. Não tive preparo, vim para casa da minha tia e sem a nossa Bíblia a gente fica indefeso. Eu quero ler em Hebreus. Capítulo 10, versículo 25, que diz: não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e isto tanto mais, quanto verdes, que se vai chegando aquele dia. Essa igreja chamou minha atenção por causa do seu conforto, por causa da compaixão que cada um tem com os outros. Mas nós temos que lembrar que a função de cada um de nós é cuidar um dos outros. Eu não sei como eu deveria pregar, porque normalmente a gente não prega assim, mas como forma de ensino, não deixem a congregação que vocês fazem parte. Não parem de caminhar, não parem para olhar para trás, porque tem muitas dificuldades. Hebreus foi escrito num tempo onde os irmãos estavam sendo perseguidos para morrer. A carta de Hebreus é dizendo: os judeus agora se tornaram cristãos, tantos que eles falam que Cristo é superior a um sacerdote ou a um sumo sacerdote, porque a comparação que eles tinham é que Jesus era um profeta, mas Jesus na verdade era o Filho de Deus. A luta de Paulo era provar que Jesus, mais que um profeta, era o Filho de Deus enviado dos céus. Então, essa pregação se pode ter como perseverança na fé, no amor, na graça e no conhecimento. Como diz Paulo, toda igreja tem problemas, toda igreja há dificuldade, mas a nossa obrigação é compactuar, compartilhar aquilo que nós temos de melhor com a obra. Não adianta os obreiros trabalharem uma obra tão pesada se nós não fazemos as nossas partes. Atos capítulo 6, que é onde levantados os diáconos, era pedido para os diáconos para só servir o pão à mesa de cada irmão, que eles fossem cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria e cheios de conhecimento. E eles só iriam servir o pão. Agora imagina se você está fazendo parte de uma obra.
temos que nos dedicar a mesmo que funções secundárias, como a gente cuidaria da nossa própria casa, porque aqui é a casa do Pai. Aqui é mais perto de Deus do que qualquer outro lugar. Vocês não podem se esquecer que seus irmãos estão aqui. Seus irmãos estão aqui. Ele diz: consideremos uns aos outros. Ou seja, para você poder admoestar, corrigir, mudar o pensamento de alguém, antes você tem que o considerar irmão. Porque não tem admoestação para quem nós consideramos bandidos, para quem nós não somos responsáveis, para quem a gente não tem nada ao que gastar. E o Espírito Santo cobra de nós, mesmo na banca, aconselhar os nossos irmãos. Porque em muitos de nós falta fé. Quantos de nós não passaríamos décadas em casa por falta de perseverança? E tudo o que nós podemos fazer é continuar congregando. O pensamento de muitos desigrejados é dizer que aqui é um templo físico e a adoração se faz em casa. Mas é que se aqui é considerado casa do Pai, é porque na Bíblia também foi. Quando lemos os Salmos 122, Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E a casa do Senhor era Jerusalém. E hoje a casa do Senhor para cada um de nós é este templo, essa congregação. Nós não podemos parar de congregar fisicamente em um local, porque até Davi ia para Jerusalém para adorar seu Pai, seu Senhor. E isso é mais importante nos dias de hoje, porque é muito fácil prestarmos atenção em um culto quando ele é online. Nós podemos escolher pregações ao nosso gosto, mas aqui o Senhor fala o que Ele quer falar. À distância nós não podemos conhecer nosso Pai, mas de joelhos nós lembramos que o nosso Pai sempre está aqui. De joelhos você recebe do Pai todas as coisas, mas temos que ter um lugar físico, até porque não existe mais um povo considerado povo de Deus. Israel abandonou Jesus na cruz, seu Senhor. Desculpe. Então, terminando e concluindo o raciocínio, é que mesmo em perseguições, mesmo em dificuldades, mesmo em falta de fé, mesmo que falte no estudo, se nós virmos a graça do Senhor em deixar nós misericordiamente sermos chamados de filho, como diz João, nós vamos perceber que é maravilhoso ser cristão. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Deus continue abençoando o irmão Isaac, amém. A irmã Wilma está com a oportunidade também. E depois o Ministério Feminino, amém. O Ministério de Louvor, amém. Eu saúdo a igreja com a gloriosa paz do Senhor. Eu quero deixar um versículo que se encontra em João 13, e o versículo 7, que diz: e respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Glória a Deus, né? Isso é porque Isaac não sabe pregar, né? E se Isaac soubesse, né? Às vezes, Deus manda de longe para a gente escutar aquilo que tem que escutar. Os pastores costumam dizer que santo de casa não faz milagre, né? E quando vem de longe? Não é verdade? E quando vem de longe, temos que escutar. Não é verdade?
Você fala muito bem, meu filho. Que Deus preserve sempre assim. Entendeu? Eu queria aqui pedir desculpa à igreja, porque domingo passado, eu acho que foi domingo passado, a irmã ali, ela deu o testemunho dela, e muita gente notou que eu fui para a porta, né? Não fiquei na banca. Foi porque naquela hora eu disse, cheguei em casa, eu disse, Senhor, tem que explicar isso, porque às vezes as pessoas interpretam as nossas atitudes mal. Não é porque eu não estava querendo escutar o testemunho da irmã, é porque eu estava passando mal. Entendeu? Eu estava sem ar. Aí por isso que eu fui para a porta. E realmente o testemunho dela me tocou muito, porque Deus colocou pessoas na vida dela para, com a sensibilidade espiritual, ver o que ela estava passando. E a minha irmã não teve uma oportunidade, né? Não teve essa oportunidade. A minha irmã fez o que ela iria fazer, mas ainda bem que Deus usou alguém, chegou a tempo e deu a mão a ela. Que às vezes as pessoas só precisam de um olhar com sensibilidade, de um abraço, de um sorriso. Mas, ultimamente, as pessoas, elas julgam antes de perguntar. Elas estão julgando mais do que perguntando, né? As suas atitudes, né? E eu cheguei em casa, eu me ajoelhei e glorifiquei a meu Deus. Porque Ele usou a irmã Yara, usou a irmã Suelene para ver o que ela estava passando. Não é verdade? E glória a Deus, a irmã está ali contando vitória, isso é bom, né? Queria muito que no tempo que minha irmã fez o que fez, tivesse parecido uma pessoa assim, né? Mas, né? Vamos glorificar a Deus a vitória da irmã. É que nem a irmã Maluce disse, se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Não é verdade? E vamos orar pela nossa irmã Bia, pela família dela, porque todo mundo sabe que vai chegar o dia, mas ninguém quer passar por isso. Não é verdade? E que Deus continue nos abençoando. Amém, glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade também em nome de Jesus e passo para o ministério de louvor, amém? E que possamos, irmãs, irmãos, estar orando, né, para todos que estão com ansiedade, depressão, amém? Continuar orando pela vida da irmã Daiane, que deu um testemunho maravilhoso, porque é Deus na sua vida, amém? Que a gente possa continuar a estar orando, né? Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Convidamos os irmãos para ficar de pé, para juntos continuarmos louvando e adorando ao nosso Deus. Oi. Oi. Oi, som. Oi. Aleluia. O Senhor é o nosso auxílio. Oi, som. Oi, som. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar louvando ao nome santo do Senhor.
Aleluia, glória a Deus. Nós estamos aqui nesta noite para celebrar as misericórdias do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que elas não têm fim e elas se renovam a cada manhã. Aleluia. Te adoramos, te adoramos em espírito e verdade. Te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor.
além de Ti. Nós estamos aqui nesta noite, Senhor, para dizer para o mundo ouvir, para dizer para o diabo ouvir, que foi para Te adorar que nós nascemos, que foi para entregar a nossa vida a Ti que nós nascemos, Senhor. E é por isso que nós estamos aqui esta noite, Jesus, para colocar o nosso coração diante de Ti, Senhor, e dizer, Senhor, que nós não sabemos viver sem Ti, ó Deus, que a nossa vida sem Ti não faz sentido, não faz sentido, Senhor, não faz sentido, Jesus. A Tua palavra diz que vale um dia em Tua casa do que 1000 fora delas. Que essa verdade, ela queime no nosso coração, ela arda no nosso coração, Senhor. Que a gente possa mergulhar em águas mais profundas, que arda o desejo de Te conhecer, que arda a necessidade, Senhor, de Te conhecer, de Te buscar, de estar mais perto de Ti. Oh Deus, Senhor, oh Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia, Senhor, dos nossos corações, tem misericórdia, Senhor, porque muitas vezes, ó Deus, tem tanta coisa que não Te agrada, tem tanta coisa que não Te agrada, Senhor, e nós queremos Te pedir perdão nessa hora. Como igreja Tua, Senhor, nos perdoa, em nome de Jesus, que nós não sejamos como sepulcros caiados, mas que nós possamos estar com os nossos corações aos Teus pés, que nós possamos estar com os nossos corações quebrantados diante de Ti. Em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor, e que nós possamos declarar dia após dia, que nós nascemos para Te adorar, que não importa o que aconteça, nós nascemos para Te adorar, Senhor. Nós nascemos para Te adorar, porque a Ti seja toda a honra, toda a glória, toda a exaltação, toda a adoração, porque Teu é o reino, é o poder, é a glória para todo sempre, Senhor. Aleluia! Seja exaltado em nosso meio, seja adorado, Jesus, em nome de Jesus, Pai. Exaltado seja o Teu santo nome, Senhor. Aleluia, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A igreja pode sentar e a palavra está com o pastor Alessandro. Paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor por sua bondade e graça, por tudo que o Senhor Ele tem nos dado, o privilégio de poder estar na sua casa mais uma vez, para adorar o seu nome. Eu quero convidar o pastor Edenildo, né, para ele vir para cá, e eu quero que ele deixe um versículo aqui para a igreja, uma saudação, em nome de Jesus. Se ele quiser falar qual a sua igreja, a igreja é a igreja de Cristo, é claro, mas qual a denominação que ele faz parte, ele fica à vontade e deixa o versículo aqui para nós. Em primeiro lugar, nos cumprimento da igreja com a santa paz do Senhor. Estou grato ao Senhor estar aqui na cidade de Escada pela segunda vez, nesse ministério. Já vi uma vez com a minha cunhada e o esposo dela, minha esposa e meu filho.
Nós veio ontem de 9 horas para a escada e até tem uma consulta marcada na segunda-feira. Nós vamos resolver essa consulta e depois nós vamos dirigir a nossa terra, né, irmão? Para a honra e glória. Não quero tomar muito tempo. O meu filho falando aqui, e ele se empolgou um pouco, não olhou para o relógio, porque sempre, quando tem oportunidade, né, em algumas igrejas, ou na igreja que ele tem passado, ou a dirigente, ou o dirigente está dirigindo o culto, sempre usa uma norma e uma frase que é costumeiro no nosso meio. Vamos ver o irmão ou a irmã falando de tal, com a saudação ou com a palavra. E por a dirigente não falar isso, eu acho que ele não percebeu, né? E ele ficou um pouco empolgado e começou tomando tempo. E minha esposa preocupada, mas eu ali porque a primeira vez a pessoa vem, né? E quero me desculpar através dele, irmão, viu? Mas quero deixar somente aqui no livro de Salmo 90 e verso 10, que diz assim a palavra do Senhor. Somente um versículo, irmão, para não tomar tempo do meu pastor que vai pregar a palavra, né? Porque ele me deu já por reverência e agradeço a Deus muito a participação no nosso meio, amém? E o versículo 10 diz assim, o verso 10, Salmo 90 e verso 10. Os dias da nossa vida chega a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chega a 80 anos, o orgulho dele é canseira e enfardo, pois cedo se conta e vamos voando para Deus. Veja, né? Que coisa o rei salmista, ele deixa bem claro, ele não, quando escreve esse texto, ele deixa uma palavra profundamente no nosso conhecimento, observando ele e falando para o povo de Israel. Não adianta me orgulhar, ele estava falando para ele mesmo, não adianta eu me orgulhar, porque só vai chegar aos 70 e 80, só canseira e enfardo e nada mais. Já no perigo de Noé, quando Deus chama Noé para fazer uma arca, ele tinha 595 anos, e aí depois que ele começa a construir a arca, ele passa 355 anos. Veja, mas quando Deus chama Noé para fazer a arca, ele diz na sua palavra que os homens e as nações não passariam de 120 anos, irmão. Foi uma meta, uma norma que Deus deu para o povo. Está escrito na Bíblia, mas lá no livro de Gênesis, a palavra fala que Adão viveu 930 anos, Matusalém viveu 968 anos. E porque agora, quando chega no perigo do salmista, ele fala, já resumindo, irmão, há 70 e 80 anos, de passar disso, ele diz, eu não posso me orgulhar, nem me engrandecer, nem me exaltar, a não ser engrandecer e exaltar o Senhor Todo-Poderoso. Então, tudo que vem na minha vida, abastado de orgulho, só vem canseira e enfardo e nada mais. Amém, irmão? Deus nos obrigado, Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. E a partir do versículo 25. Nos diz a palavra do Senhor. Ao cabo de 40 dias, voltaram a espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram,
fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra, do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel inflamaram a terra, que haviam espiado, dizendo: A terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Enaque são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Amém? Depois de ler um texto como esse, a gente vê um povo desencorajado, assombrado, assustado, com medo. Aí a gente vai para Romanos capítulo 1, versículo 17. Foi lido esse versículo aqui nas entrelinhas da semana passada. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, vamos juntos? O justo viverá por fé. Amém? Amado Deus, precioso é o teu nome, Senhor. Estamos, ó Deus, diante do Senhor, agradecidos por tua bondade, pelo teu cuidado, Senhor, pelo teu Espírito Santo que nos consola, pelo sangue do Cordeiro que nos purifica, perdoando os nossos pecados e nos remindo. Te agradecemos, ó Deus, pela igreja. Estamos congregados nessa noite aqui para celebrar o teu nome. Se há, ó Deus, falta de consolo, se há, ó Deus, tristeza, há aqui, ó Deus, um povo que abraça, que acolhe, que ama, que, ó Deus, deseja o melhor para os outros. E pela fé nós louvamos o teu nome, Senhor, por estarmos nesse lugar nessa noite. Muito agradecido, Deus, por tudo que tens feito. Fala-nos ainda através da tua preciosa palavra. Precisamos e queremos te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Então, sem a gente estar mais dando, vamos dizer assim, corda para o assunto, que já é do conhecimento da igreja, hoje é um daqueles dias carregados, né, devido à situação na família, um dia pesado, vamos assim dizer. Mas nós, quando nos deparamos com a palavra do Senhor, nós vivemos no mundo, e nesse mundo a palavra de Deus diz que nós teremos aflições, nesse mundo nós teremos dificuldades, é nesse mundo que o nosso coração vai amargar as mais diversas dores e angústias, é nesse mundo que a gente vai derramar as lágrimas mais doloridas da nossa vida. É nesse mundo, enquanto a gente estiver aqui, vai ser assim. Mas é nesse mundo também que o Senhor nos garante que nós teremos as maiores vitórias da nossa vida. E por fim, a vida eterna com o Senhor lá na glória. Então, uma outra coisa é como nós, como cristãos, absorvemos as aflições, as lutas, as dores dessa vida e como essas lutas, elas agem na nossa vida, e elas agem das mais diferentes maneiras, das mais diferentes formas. Você já ouviu alguém dizer assim, que tem pessoas que se você se você dá a ela um limão, ela vai sair fazendo careta. Mas tem outras que se você der a ela um limão, ela chega para você, coloca um pouquinho de açúcar e serve uma limonada. Então, é como o cristão absorve as lutas, né, que vai depender o seu viver cristão. Agora, diante das lutas, diante
barreiras que a gente vai ter que encontrar, ou seja, da nossa realidade. A vida não é fácil, como diz o meu irmão Igor ali, de vez em quando: pastor, o senhor está pensando que a vida é um morango? Irmão Igor gosta desse negócio. Está pensando que a vida é um morango, pastor? Então a vida não é um morango, vocês já sabem, né? A vida não é um morango. Mas vamos lá, irmãos. Nós acabamos de ler um texto o texto de Números, capítulo 13, que é aquele texto quando o povo de Israel sai do Egito, está caminhando para a Terra Prometida, e esse povo recebe ordem. Aí Moisés já não está mais, Moisés envia os espias até a terra, e vão homens, vai primeiro aquele primeiro grupo de homens, olha a terra, e eles voltam e dão um diagnóstico. Outros 2 são enviados para lá, para ver a mesma terra, e eles trazem um outro diagnóstico, apesar de verem todos eles a mesma coisa, olharem a mesma terra, olharem para o mesmo lugar, terem ido espiar a mesma localidade, a mesma região, mas as palavras que eles trazem são diferentes. São diferentes. E aí nós vamos encontrar algumas realidades. Capítulo 13, no versículo 27, diz assim: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente a terra mana leite e mel. Este é o fruto dela. A promessa é que essa terra que o Senhor estava os enviando para eles tomarem posse, era uma terra maravilhosa. Era uma terra que mana leite e mel. E eles chegaram lá, eles constataram isso. Eles trazem a primeira fala deles, é uma fala positiva. A terra mana leite e mel. A terra é boa. A gente entrou nela, a gente viu essa coisa maravilhosa que tem nessa terra. Mas aí, na segunda fala, versículo 28 e 29, eles vão dizer assim: o povo, porém, que lá habita, é poderoso. Ou seja, a terra é boa, mana leite e mel, o fruto dela é gostoso, a terra tem um fruto bom, é verdade, a realidade é essa. Mas só que a gente viu uma coisa lá: o povo é poderoso. É poderoso. E não somente isso, mas as cidades são muito grandes. Em outras palavras, é muita coisa para a gente. É muita coisa para a gente. E ainda mais, e fortificadas. Quem pode penetrar essa cidade? Quem pode conquistar essa cidade? E ali nós vemos também os filhos de Enac. Aí já não tem mais o que fazer, eles são gigantes, são grandes os homens. O primeiro diagnóstico é positivo, a terra é boa, mana leite e mel. Mas o segundo diagnóstico do povo que lá habita é negativo. O povo que tem lá faz medo, é para tremer. A gente viu que não dá para entrar lá. Existe a sensação de vitória, porque a terra é boa, mas logo em seguida vem a sensação de derrota. Não vai dar certo, porque tem um povo poderoso e numeroso. Irmãos, a realidade nossa, acontece a mesma coisa que aconteceu com aquele povo. A gente deixa de conquistar vitórias na nossa vida, a gente deixa de viver maravilhas e bênçãos de Deus na nossa vida, porque a sensação que a gente tem quando a gente vem para a igreja e entra num culto como esse hoje à noite, é de que na igreja só tem confissão. Irmão Wilma, eu quero pedir desculpas, porque eu fui para ali. Aí depois o testemunho foi maravilhoso, porque o testemunho da irmã contrasta com a realidade que foi experimentada, que a irmã Wilma conhece. Vem o Isaac,
É? Aí vem o Isaac, traz um texto maravilhoso e fala tão calmamente, tão serenamente, de verdades profundas. Aí eu chego num lugar desse, eu digo o quê? Essa terra mana leite e mel. Não tem lugar igual a esse, não. Deus falou a verdade. E eu vi o que Deus falou se cumprindo. A terra é uma terra que mana leite e mel. Mas esse mesmo eu, que chego na terra e vejo a terra que mana leite e mel, começo a olhar que em volta desse leite e mel, que pelos cantos desse ambiente, que dentro desse ambiente que se diz igreja, congregação, onde se reúne o povo de Deus, tem gente com falhas, tem gente com defeitos, tem gente que eu não me encaixo com eles, tem gente que não me enquadra, tem gente que não bate com a minha realidade, tem gente que não é como eu sou, e que não é como eu gosto, e que não é como eu quero, e isso começa a ficar gigante demais, e daqui a pouco eu começo a dizer, não para Moisés, como foi dito, eu começo a dizer para o próprio Deus, Deus, eu até gostei, eu até achei bom, a terra mana leite e mel, mas o negócio está complicado, o negócio está difícil, a realidade é outra, Senhor, vai além do leite e mel que o Senhor falou. E o que é que acontece? Se depender desse povo, quem é que conquista a terra? Se depender dessa visão, quem é que vai entrar nela? Ninguém. Porque eles já brindaram a terra, dizendo que é impossível entrar nessa terra. Deixe-me dizer uma coisa para você, a realidade nossa é de dor, é de lutas, é de dificuldades, sim, mas em Romanos 8:37 diz que em todas essas coisas nós somos o quê? Mais do que vencedores. Então, alguém olha para a minha realidade, alguém olha para a sua realidade e pode até dizer assim, vai ser igual os outros, vai ser igual a outras pessoas, vai olhar para a cidade, vai ver a bênção, mas quando chega na hora de tomar posse dela, vai dizer que não dá, que é impossível. Aí o Senhor diz o quê? Quem foi que fez a promessa? Quem foi que disse que a terra é de vocês, que vocês vão entrar nela, que vocês vão conquistar essa terra? Quem foi que disse? Quem foi que mandou vocês saírem da terra do Egito? Quem foi que feriu Faraó com os seus exércitos? Quem foi que deu vitória em plena madrugada e livramento de morte, quando o anjo passava no Egito e trazia a mortandade sobre os primogênitos e os filhos de vocês estavam lá vivinhos da silva? Quem foi que fez isso? Foi o Senhor. Então é Ele que está falando que a terra é para você entrar nela. A atitude dos espias é essa. E aí, irmãos, a gente começa a ter uma atitude que é a atitude de habitando com a derrota. É uma coisa séria. A gente olha para a situação e vê que o impossível é algo concreto. A impossibilidade é algo concreto. Eu não vou conseguir. Eu não vou vencer. Dia 31 de outubro, sexta-feira, foi sexta, não foi? Foi ontem, foi dia 31 de outubro, 508 anos da Reforma Protestante. E tudo começa porque um padre, um monge, se revolta contra o caminhar da igreja e decide que não vai caminhar daquele jeito. Mas ele decide também que vai divulgar isso, que vai anunciar isso, que vai levar isso para o maior número que ele puder fazer. E a primeira coisa que ele faz é chegar na porta do templo e colocar as suas 95 teses, defendidas biblicamente. E daí se dá início à Reforma Protestante. Aí você imagina como é esse culto hoje à noite.
A irmã vem, lê um versículo, a irmã dirigiu o culto, lê um versículo, o Isaac veio, lê um versículo, as irmãs vêm e citam versículos, o pastor veio, lê o versículo, eu fiz uma leitura com a igreja, todo mundo com a Bíblia na mão, todo mundo podendo acompanhar. Uma das primeiras coisas que a reforma faz é levar ao povo o conhecimento das Escrituras Sagradas. É impedir que a Bíblia seja propriedade apenas do clérigo, apenas dos sacerdotes, apenas dos padres, apenas dos líderes. A Bíblia tem que estar na mão do povo. As pessoas têm que conhecer a palavra. As pessoas têm que ler a palavra. As pessoas não vão mais ouvir o que alguém diz e defendendo as suas ideias, porque um conselho tal, ou um concílio tal, ou um líder tal, ou um padre tal, ou o papa tal, ou o bispo tal, ou o pastor tal decidiu e defendeu isso. Vai ser o que a Escritura Sagrada diz. E a partir de então, a palavra de Deus é aberta, escancarada para o povo. Mas a reforma protestante não só traz isso para a igreja. Havia uma outra coisa, o próprio louvor dentro da igreja, o cântico dentro da igreja, era o cântico também sacerdotal. A igreja, somente os sacerdotes cantavam, e cantavam as músicas em latim, e de uma forma que o povo não compreendia, o povo não participava. E a reforma trouxe com que o louvor fosse bíblico, fosse a palavra, fosse cantada na igreja. E a igreja, a partir de então, começa a cantar a palavra. E isso, irmãos, a princípio, assim, parecia que seria algo impossível. Gente morreu. John Hus morreu queimado por ser um defensor da reforma. William Cliff foi perseguido para a morte também. Gente morreu queimado. Os padres protestando e o povo lá, incendiando, a igreja incendiando esses homens de Deus. E eles defendendo a palavra. Lutero foi convidado pela igreja para uma reunião onde ele defenderia, onde ele explicaria para a reunião, o concílio, para o clero, as suas teses. Só que tudo já estava planejado para que quando ele abrisse a sua boca para se explicar, ele fosse condenado por suas palavras. Mesmo assim, Lutero nunca negou o seu encontro com o Senhor Jesus, a sua mudança, a sua transformação. E o Senhor abriu as portas e continuou abençoando o seu povo. E a igreja do Senhor cresceu, houve um racha, houve uma divisão, mas o povo conheceu a palavra, conheceu o Evangelho, conheceu a palavra de Deus, conheceu a verdade. Hoje nós estamos diante de um texto lá no Antigo Testamento, mas que não deixa de trazer uma realidade tão nova e precisa para nós, ou presente para nós como hoje. Por quê? Porque nós vivemos realidades também assim, onde nós confrontamos diariamente as nossas lutas, as nossas dores, os nossos problemas, o diabo trabalhando contra tudo, investindo contra, e a igreja vivendo esse bombardeio, mas o Senhor continua declarando, a sua palavra diz, como nós lemos hoje à noite, Romanos 1,17, o justo viverá por fé. Por fé. Quando eles concretizam a derrota, eles olham e eles fazem uma confissão desanimadora. No versículo 31 do capítulo 13 de Números, ele vai dizer o seguinte: porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não podemos subir contra ele. Nós não vamos poder subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. O que eles estão dizendo? Eles estão dizendo assim, nós somos incapazes. Nós não temos capacidade. Você lembra do apóstolo? Ele disse, eu conheci o homem que foi levado até o terceiro céu. E ele teve visões maravilhosas.
Mas para que esse homem não ficasse soberbo e orgulhoso pela excelência das revelações, foi dado um espinho na carne. E ele disse, pelo qual eu orei 3 vezes. E esse espinho na carne, ele diz, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Mas ele diz, eu orei a Deus 3 vezes para ele repreender, para que ele removesse esse espinho. E ele disse o quê? A minha graça te basta. Por quê? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, é quando nós somos fracos que Deus se revela. É nas nossas fragilidades que a gente vê a graça de Deus, que é superabundante. Quanto mais nós nos humilhamos, mais Deus aparece na nossa vida. Quanto mais nós entendemos o quanto negativos e frágeis nós somos, mais nós vemos o quanto Deus é glorioso. Quanto mais nós nos anulamos a nós mesmos. Você lembra de Jó? Jó disse, eu sou pó e cinza. O Senhor leva ao quê? Ele vai logo em seguida estar declarando, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. É quando Jó diz que é pó e cinza, que o Senhor restaura, que o Senhor recompõe, que o Senhor traz de volta o que ele perdeu, que o Senhor multiplica o que parece que havia sido perdido ou fracionado na vida dele. Quando Jó se anula, o Senhor o engrandece, o Senhor o restaura, o Senhor o abençoa. Se você quer viver restauração de Deus na vida hoje, pense, entenda que não é pela sua capacidade, mas é por causa da graça dele na sua vida. É por causa da misericórdia dele sobre você. Ou seja, como se diz, como é dito às vezes entre o povo de Deus, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus agir. Versículo 32. E diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Depois deles colocarem na sua confissão desanimadora a sua incapacidade, eles agora colocam diante deles e diante de todo o povo o problema que em destaque. Eles inflamam a terra, eles dão nome ao problema. O povo lá é muito, o povo lá é homens grandes, olha, é estatura, a gente não tem homem para brigar com eles, a gente não tem ninguém para enfrentá-los. Ou seja, o povo vai sendo inflamado. Aí eu pergunto, e nós não vivemos realidades assim nos nossos dias? A igreja não passa por essas coisas? Nós não inflamamos às vezes o ambiente onde vivemos? Nós não inflamamos pessoas? Nós não inflamamos irmãos? Só Deus tem misericórdia de nós. Hoje, quando íamos caminhando para o velório, e a gente ia conversando com alguns irmãos, e aí, no caminho, ia se falando o seguinte, que quando a gente ia conversando e foi se fazendo-se algumas perguntas, e perguntava-se assim, perguntaram assim, Sandro, falando sobre morte, disseram, chega a hora. Aí perguntaram para mim, tu acredita na hora? Tu acredita na hora, pastor? Eu disse, eu acredito. Tu acredita no tempo? Acredito. Eu acredito na hora, eu acredito no tempo. Salmo 139 diz que ele escreveu todos os meus dias no seu livro. Eu não sei, mas ele sabe. Eu não sei quanto tempo, mas ele já sabe quanto tempo. Aí ela perguntou, onde é o Salmo 139? Como é que diz Salmo 39?
Ah, se eu fizer a minha casa lá no abismo, eis que lá tu estás. Se eu fizer nas alturas, tu também está lá. Se eu me esconder nas trevas, apagar todas as luzes, aí eu já estou conjecturando, exagerando. É uma forma não é nem aumentar, porque Deus é mais do que isso, mas Ele diz que as trevas e a luz para Ele é a mesma coisa. E eu acredito tanto que o meu nome está escrito nesse livro, que eu acredito que ninguém tem uma borracha capaz de apagar. Porque nem os meus pecados apagam. Porque o sangue do Cordeiro me purificou e me purifica de todo o pecado. Talvez em alguns momentos, por alguma falta de sabedoria, por imprudência nossa, a gente até inflame a terra onde a gente vive. Inflame, irmãos. Mas, irmãos, nós temos a maior arma que Deus tem nos dado. Nós temos a arma mais poderosa, porque o justo viverá pela sua fé. E o Senhor diz mais em Provérbios: e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Que Deus tenha prazer na sua vida, que Deus tenha prazer na sua fé, que Ele olhe para você e veja uma pessoa que até mesmo em alguns momentos talvez inflamou a situação, inflamou a vida de alguém, mas você pode ser restaurado, restaurada pelo Senhor e trazer uma palavra nova, uma palavra de convicção, de confiança. Eles não somente inflamam a terra, mas eles vão mais além. Versículo 33. Também vimos ali gigantes, os filhos de Enaque, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Ou seja, o que é que eles estão fazendo? Aumentando a dificuldade. Se a terra já tinha gente grande, eles estão aumentando ainda mais. Não precisa que os homens sejam grandes, a gente está igualzinho um gafanhoto. É pior ainda, eles são homens grandes e a gente virou gafanhotos para ele. Eles fazem um aumentativo do problema, eles dificultam ainda mais. Qual é a consequência disso? Qual é a consequência disso? Que o Senhor nos livre de ser pessoas assim, irmão, na igreja. Que Deus nos livre de ser pessoas assim na vida de outros irmãos. Que Deus nos livre de ser pessoas assim na vida da nossa família, na nossa casa. Capítulo 14, versículos 1 e 2. Levantou-se, pois, toda a congregação e fez o quê? Fez o quê? E gritou o quê? Irmãos, o que uma palavra negativa tem poder de fazer? O que quando o povo é inflamado, ele é capaz de fazer? Ele grita em alta voz e faz o que depois? E chorou durante a noite. O povo chora. Ai, meu Deus, a gente vem para o lugar, pensa que vai encontrar crente, e encontra uma coisa dessa. A gente vem para a igreja, pensa que irmão ora com a gente, que irmão está com a gente, que a gente pode contar com ele, e o que a gente sente é uma reação dessa. Versículo 2. Todos os filhos de Israel fizeram o que agora? Esse povo agora não está mais só chorando, eles agora se revoltam contra Moisés. Eles se tornam inimigos da obra, eles se tornam inimigos da vitória, eles se tornam inimigos da bênção. Eles dizem: Moisés é culpado, Moisés foi quem nos trouxe a esse lugar, e Arão, o irmão dele, na mesma corja, nos trouxe por esse lugar. E toda a congregação disse o quê? Disse o quê? Tomara tivéssemos o quê? O mesmo deserto. Você já viu muitos crentes dizendo assim? Que a mesma coisa está lá fora, a igreja está igual lá fora. Já viu o crente dizendo isso? Irmãos, cuidado. Nós vamos encontrar gente fora da igreja que beija a gente, que abraça a gente, que demonstra até mais carinho com a gente do que gente dentro da igreja. Mas tenha cuidado, não confunda ovelha com bode, não. Ovelha só tem no rebanho do Senhor. Ovelha só tem no rebanho do Senhor.
O berro de bode é bem parecido com o da ovelha. É bem parecido. A carne de bode é um pouquinho parecida com a carne de cordeiro. Mas tem diferença. Tenha cuidado. Porque o que a gente é capaz de fazer, a gente é capaz de fazer muita coisa ruim com as nossas atitudes, com as nossas declarações. Mas Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Porque tem gente que habita com a derrota. Mas tem gente que habita com a vitória. Versículo 7. E falaram a toda a congregação, dizendo o quê? A terra pela qual nós passamos é o quê? Gente, esses aqui estão dizendo, a terra não manda leite e mel, não. Ela é muito boa. Irmão, deixa eu falar com você. É muito bom estar com você hoje à noite. É muito bom estar nessa igreja. É muito bom estar num culto. É muito bom estar na casa de Papai do céu. Mesmo que às vezes eu ouça alguma coisa que eu não goste. Mas a terra, ela não deixa de ser boa. Ela continua sendo terra muito, muito, muito boa. Ela continua sendo terra muito boa. O que eu vou ouvir não vai tirar o sabor da conquista que o meu Deus tem para a minha vida. Versículo 8. Vamos lá? Juntos. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que emana leite e mel. Essa é a declaração daquele que crê na promessa do Senhor. Eles sabem que o povo é grande, que tem gigante na terra. Ele não ignora as dificuldades, mas a questão da vitória, ele sabe, está sob a vontade de quem? De Deus. Se o Senhor se agradar, se o Senhor quiser, se é Ele que prometeu, Ele vai cumprir. Ele cumpre. Para nós finalizarmos, o que nós aprendemos nesse texto? Vamos colocar em pé? Sai daí, atrapalha não. Ele Jesus. Vamos arrumar um assim que esquenta a cadeira para o pastor. O que a gente aprende nesse texto, além de tudo que a gente já falou até agora? Primeiro, irmãos, 14, versículo 11, diz o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerão em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? É como se o Senhor estivesse dizendo para nós hoje à noite: até quando você vai murmurar, duvidar? Até quando você vai desacreditar depois de tantas coisas que você já viu fazer na sua vida, na sua família, na sua casa, na sua saúde? Até quando você vai protelar, tomar uma decisão séria diante de Deus, sabendo que todas as maravilhas que aconteceram na sua vida e casa foi a mão de Deus operando? Ou seja, esse versículo nos mostra o seguinte: que a derrota é resultado de uma atitude negativa e incrédula. Quando eu provei tudo que é milagres e maravilhas de Deus na minha vida, mas eu continuo com atitudes negativas, com atitudes incrédulas, eu vou atraindo derrotas para a minha vida. Versículos 22 e 23 do capítulo 14. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz,
deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezara haverá. Ou seja, a derrota também é fruto da desobediência. Terceiro, versículo 28. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Aprendemos aqui que nós vamos colher, ou nós colhemos ainda nessa vida, os resultados ou os frutos das palavras e das visões que nós temos, que nós enxergamos acerca das promessas de Deus. E por fim, no versículo 40 ao 45, ele vai declarar algo maravilhoso. Levantaram-se pela manhã, de madrugada, e subiram ao cimo do monte, dizendo: eis-nos aqui e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém Moisés respondeu: por que transgrides o mandamento do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos, porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis à espada, pois uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus, que habitavam na montanha, e os feriram, derrotando-os até Horma. Ou seja, só o fato do pensamento positivo, como muita gente ensina ou diz por aí, não garante vitória. O que garante vitória é arrependimento, confissão de pecados e obediência a Deus. Seja obediente ao Senhor. Seja obediente a Deus. Se você nessa noite deseja fazer a sua decisão para o Senhor, se você sente no seu coração: eu preciso tomar essa decisão hoje, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Mas primeiro aprenda que o Deus que faz promessas é fiel. Ele cumpre. Ele não deixará ninguém de mãos vazias, que lhe serve fielmente, que se dedica a Ele. Você pode até ter errado, ter falhado, pode até ter usado palavras que inflamaram, mas Ele também é misericordioso e compassivo para restaurar, transformar, perdoar e te usar poderosamente para você ser um encorajador, uma encorajadora do reino dos céus, uma pessoa que leva outros a também crer, confiar na vitória do Senhor. Senhor, nós oramos a Ti nesse instante, Pai. Oramos a Deus conscientes de que o Senhor é poderoso, de que o Senhor é Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Que, ó Deus, as nossas palavras, os nossos erros, eles também não vão passar despercebidos do Senhor. O Senhor verá sim. O Senhor verá quando nós pecarmos, quando nós transgredirmos as Tuas leis, os Teus santos mandamentos. O Senhor verá quando de repente tomarmos, ó Deus, decisões de falarmos palavras negativas, palavras que inflamem. O Senhor, meu Pai, verá quando falarmos palavras desanimadoras, quando por nossas atitudes e palavras ou razões, atitudes, algumas pessoas se sentirem desmotivadas, entristecidas até. Mas nós cremos também, Senhor, que diante da Tua palavra, como diz o texto sagrado também, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor diz: eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor restaura,
Cremos que essa noite, Senhor, é uma noite de restauração no nome de Jesus. Cremos, Senhor, que palavras negativas estão perdendo sua vez nas nossas bocas, nos nossos lábios, em nome de Jesus. Cremos, Senhor, que mentes desanimadoras, Senhor, estarão sendo vencidas agora por uma mente, Senhor, confiante, uma mente de fé, uma mente que crê, Senhor, naquilo que o Senhor fala, naquilo que o Senhor promete. Senhor, se foi da minha boca que saíram essas palavras desanimadoras, eu te peço, Senhor, perdoa-me no nome de Jesus. Assim, ó Deus, como perdoa tantos outros que oram aqui nessa noite assim. Perdoa-nos, Senhor, tira, Senhor, de nós, tira, Senhor, dos nossos lábios, tira de nossa boca, Senhor, palavras que não ajudam, que não contribuem, que não abençoam, Senhor, que só atrapalham e que só atrasam. Deus, livra-nos de ser uma boca maldizente, que sejamos bocas que declaram bênção, que profetizam, Senhor, aquilo que o Senhor manda, aquilo que o Senhor coloca na nossa boca. Nos ajuda, Senhor, a dizer não a todo pensamento negativo que virá, a todo pensamento de revolta que surgirá. Nos ensina a dizer não, eu não vou falar, eu não vou dizer isso porque ele é meu irmão, ela é minha irmã, nós somos o corpo de Cristo, nós somos sarados para viver a fé no nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, meu Deus, a não apenas sermos a boca que prega, mas a boca que trata, a boca que cura, a boca que ajuda, Senhor, a trazer a sara, a trazer, Senhor, a cicatrizar feridas, a tirar as inflamações. Ajuda-nos, Senhor, a ser a boca que traz a palavra, que esparrama o bálsamo, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a não nos enxergar como gafanhotos, como insetos, mas a nos ver como pessoas de Deus, que tem a promessa do Senhor. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos, pedindo, Senhor, que o Senhor conforte, que o Senhor console, Senhor, toda a família, Senhor, toda a nossa família enlutada. Que o Senhor, meu Deus, dê saúde aos nossos idosos, aos nossos pais, avós. Que o Senhor seja com eles nesse momento tão difícil. Que o Senhor cure, Senhor, enfermidades aqui nessa noite, em nome de Jesus. E que, ó Deus, ninguém saia daqui mais com mente desanimadora ou desanimada, mas fortalecida no nome de Jesus. Diga para o seu irmão assim, ó: sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Agora, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver
em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele. Agora canta dizendo para o seu irmão: tu não morrerás, tu não morrerás, enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele. Isso foi só para ensaiar. Mais uma vez: tu não morrerás, tu não morrerás, enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra. Aleluia! Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele e de ninguém mais. Pois é só dele, pois é só dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele, pois é só dele, somente dele. Aleluia, aleluia. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos.